Olá, amigos da TV Transamérica e das redes sociais que nos acompanham. Estamos ao vivo dos estúdios da TV Transamérica, canal 59 UHF, também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Transamérica e do Verdade Expressão, e também pelo nosso site, verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco, fazendo seus comentários na timeline do Facebook, da página da TV Transamérica, ou então pelo WhatsApp, que você vê o número ali, 41 99 613 3677. Participe conosco. Dando sequência à série de entrevistas com os deputados, hoje o nosso entrevistado é o presidente estadual do PPS, deputado federal Rubens Bueno. Boa noite, deputado. Agradeço ter aceito o convite, é uma honra recebê-lo. Obrigado, boa noite, um prazer muito grande estar aqui. Deputado, vamos começar analisando de uma forma geral aí o atual momento do país. O que você acha que o país precisa para sair dessa atual crise? Olha, primeiro é se encontrar politicamente. Nós vivemos uma crise política muito grave, desde o processo de apoderamento do PT ao governo, e a partir daí se montou um grande esquema, esse grande esquema para se manter no poder definitivamente, até que chegou ao final no governo Dilma. Depois se sucede pela Constituição o vice-presidente, que agora também tem que responder à denúncia do Procurador-Geral da República. Isso é muito grave do ponto de vista político, até porque é um esquema que veio montado para ser permanente, e ali se destruiu Petrobras, a economia do país, os fundos de pensão. E, naturalmente, para consertar isto, é preciso chegar às eleições de 18. E aí saber da população o que é que vamos fazer diante de uma nova eleição para presidente, renovação do Congresso Nacional, governos estaduais, assembleias legislativas estaduais. Então, esse é o ponto principal. Para sair disto, o Brasil tem que enfrentar agora com reformas, né? E as reformas estão acontecendo. Com Temer ou sem Temer, as reformas estão acontecendo. A PEC do teto é exatamente para evitar que o governo gaste mais do que arrecade. Isso é fundamental para o equilíbrio fiscal. Segundo ponto, a terceirização. É saber que o mundo que aí está não é o nosso umbigo apenas do Brasil, que de forma isolada quer mostrar ao mundo que é diferente. E isso é impossível em um mundo globalizado, mundializado como está hoje. De outro lado, nós temos a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que veio é exatamente para dar segurança jurídica aos investidores, segurança para o trabalhador e para os empresários, que de comum acordo e com aval dos sindicatos possam efetivamente buscar contratos e contratos duradouros para a economia voltar a crescer, oferecer emprego e dar renda ao trabalhador. Esse Brasil que aí está. Temos a outra reforma importante, que é a reforma da Previdência, né? Por que é importante? Porque tem que se combater aqueles que ganham mais e se aposentam com menos idade. Esse é o problema da Previdência. Previdência pública, Rafael, é para quem ganha menos, não é para quem ganha mais. Exatamente a Previdência do país está hoje numa situação tão grave, né? Está falida praticamente, só não está falida porque tem o tesouro, dinheiro público do povo e dos impostos para ali colocar 180 bilhões de reais como neste ano. Então a reforma da Previdência é fundamental para que o dinheiro do tesouro possa ser aplicado em saúde, em educação, em investimentos, né? E deixar de tapar buraco de outro setor que não tem nada a ver com aquilo que nós pagamos de impostos. A Previdência Pública é para quem ganha menos, não para quem ganha mais. Verdadeiros marajás que ganham 50, 60, 80, 100 mil reais por mês da Previdência Pública. Isso não pode continuar. E o cerne da reforma é exatamente o limite, o teto para o aposentado e pensionista será de R$ 5.531 reais, que é a Previdência Pública. Exatamente para quem ganha menos. Para os que ganham mais, outro tipo de previdência terá que se buscar. Esse é o caminho para a previdência do país e para o equilíbrio das contas públicas. Você falou na PEC do teto, só uma questão, principalmente o pessoal da esquerda, da oposição, argumenta que essa PEC venha comprometer setores fundamentais como por exemplo, da educação. O que você pode falar melhor aí para o nosso amigo telespectador com esse tipo de argumento? Esse é o discurso fácil, né?
de quem no poder durante quase 14 anos levou o país a esta situação grave, né? De 14 milhões de desempregados, de dezenas de milhares de empresas que fecharam as portas. Esta é a gravidade do que está aí, né? Quebraram a Petrobras, os fundos de pensão. Pergunte no carteiro dos Correios que trabalha na sua casa, que entrega a correspondência, diga para ele, quanto é que você está descontando todo mês do furo que a turma do PT deu no postal dos Correios, dos funcionários dos Correios. Ele vai dizer, eu pago todo mês do meu salário 17,9% e vou pagar por muitos anos exatamente o rombo do Postales. Assina a Previ, assina o FUNCEF, assina a Petros, em todos os fundos de pensão dos servidores das estatais. Então não é por aí o caminho. A PEC do teto, é bom explicar, a PEC do teto é para dizer, se o governo arrecada 100, ele só poderá gastar até 100. Porque se você fizer isto na sua renda familiar, no seu orçamento doméstico, você vai ter que vender alguma coisa. Vender um automóvel, vender sua casa, para poder reequilibrar as suas contas. Numa empresa particular também não é diferente. Se você gastar mais do que fatura a empresa vai quebrar. Não é diferente a questão de governo. Então, o governo federal, que até então não tinha uma lei que limitava, os municípios têm, os estados têm, agora tem uma PEC do teto também para o governo federal. Gastar dentro daquilo que arrecadou. Ou seja, aqueles que falam que vai faltar dinheiro para isso aqui, não é verdade. É que no Brasil não tem prioridade. E, de repente, vem alguém, fica 14 anos no poder, joga dinheiro pela janela, né? Comete distorções de todo tipo, desvia bilhões de reais do dinheiro público, né, para partidos políticos e campanhas eleitorais. Então isso tem que ser enfrentado. Os governos federais têm que, a partir de agora, decidir qual é a prioridade de investimento. Dentro desta prioridade é que nós vamos ter a educação, a saúde, aquilo que é papel do Estado brasileiro. Dentro da reforma da Previdência, muitos criticam que algumas classes não são contempladas com a reforma da Previdência. Por exemplo, magistrados. O que você pode falar? Isso não é verdade, né? É igual a PEC do teto. Vai faltar dinheiro para a educação. Isso é discurso fácil, né? Daqueles que querem vender o que não é verdade. Isso é desonestidade intelectual. A mesma situação aí, né? Vai receber até o teto do INSS todos. Deputados, senadores, juízes, promotores, todos vão receber no limite do que é a Previdência Pública. Na Previdência Privada, ou outra que seja, ou do FUNPRESP, que já existe, que trate disto dentro dos seus limites, como queira se aposentar. Menos a carreira das Forças Armadas, porque é uma carreira específica. Militar não se aposenta, militar não tem hora extra, militar não desliga das Forças Armadas até a morte. Então, ele está ligado. Então, tem que ter um tratamento específico para uma carreira especial, excepcional, como é das Forças Armadas. Falando sobre a reforma trabalhista, a gente já teve, vamos falar um pouco antes da terceirização que tem a ver com a reforma trabalhista. Qual que é a sua opinião da terceirização? A maior argumentação que se tem aí de quem é contra é a questão da possibilidade de fraude. Pessoas, por exemplo, empresários montar empresas de fachada para, de repente, fazer prestação de serviço aí, e daí, por exemplo, o trabalhador tem que recorrer a essa empresa não ter patrimônio suficiente e daí ir atrás da empresa principal. Daí esse caminho no processo trabalhista que se percorre é muito longo. O que você pode falar disso? Você acha que isso não convém? Não é. A terceirização é algo que veio. Se você olhar, por exemplo, Curitiba, o transporte urbano, ele é terceirizado. São as empresas particulares. Você for em qualquer prefeitura pequena ou média, também funciona assim. A limpeza pública também é terceirizada. A terceirização é um processo que mostra que aquilo que é o principal da empresa, ela vai fazer. Fora disso, outras empresas poderão fazer. Imagine a Renault aqui em São José dos Pinhais. Não é? É uma empresa que tem centenas de empresas que fazem parte do sistema daquela montadora. Não fosse assim, ela não tinha nem como operar. Imagine ela produzindo pneu, produzindo para-brisa, produzindo cano de escape, produzindo velocímetro, produzindo carburador, o que seja. Como é que não funcionaria mais? Então, tem que ser terceirizado para aquilo que é o papel principal que se cumpra. Fora dali se contrata outra empresa.
Você entende que, de repente, para se evitar eventual fraude, teria que ter uma fiscalização rigorosa do Ministério do Trabalho? É evidente que se cumpra o seu papel. Né? Tem uma legislação, tem fiscais do trabalho para isso, que se cumpra esse papel. Tem o Ministério Público do Trabalho, que se cumpra esse papel. Em relação à reforma trabalhista, tem vários pontos favoráveis, alguns dizem favoráveis, outros negativos. Gostaria que você falasse de uma forma geral. Muitos, por exemplo, reclamam em relação à limitação do acesso à justiça, no que se refere, por exemplo, à limitação da justiça gratuita. Você ter lá um valor, você tem que ter uma renda até determinado valor para ter o direito à justiça gratuita. O que você poderia falar sobre isso? Mas é evidente, isso é no mundo. Né? O Brasil hoje é o que detém quase a totalidade dos processos de justiça trabalhista no mundo. Quase a totalidade. É algo tão expressivo, tão fora de qualquer pensamento lógico, né? Que tem que buscar um paradeiro nisto. Se nós sabemos que qualquer um pode entrar na justiça e não tem nenhuma responsabilidade com o processo que entrou, nem com a sucumbência dos autos ali processados, ora, é evidente que isso não pode continuar. Então, a justiça trabalhista que tem milhões de processos. Esses milhões de processos faz com que se delonga no tempo, né? Que prejudica o trabalhador, que prejudica a empresa. Buscar um meio, se alguém vai entrar com um pedido de uma ação trabalhista contra uma empresa qualquer, ele ao final, se ele entrou de forma desonesta, desleal, ele vai pagar o preço por isso. Eu acho que isso é correto. Não podemos trabalhar de forma desonesta, acusar alguém que não é verdade. Então, eu acho que esse é um caminho para poder buscar um equilíbrio das forças e mais do equilíbrio, garantir ao trabalhador os seus direitos, mas dentro daquilo que é seu direito, e não ficar inventando a cada momento um direito que não existe. Outra questão que eu considero principal da reforma, a possibilidade de livre negociação entre patrão e empregado. Até onde você considera saudável? Isso, por exemplo, não poderia, de repente, ferir algum direito daquele trabalhador mais simples que não tem um entendimento melhor da legislação? Mas se o trabalhador que ele trabalha confia no local que trabalha, confia na relação que tem com o seu patrão, qual é o problema disso? Isso é no mundo inteiro. Nós não podemos ficar inventando jabuticaba toda hora, isso é no mundo inteiro. Né? Essa é uma relação que nós temos que trabalhar de uma forma adequada, que haja uma confiança mútua. E isso existe. Tem a escravidão, o empresário que escraviza o trabalhador, ou coisa parecida. Se isto existir, tem leis que punem severamente. Não há razão de ficar usando esse discurso quando há leis que já protegem os trabalhadores desta forma. Outra questão relevante é a contribuição sindical. E também a grande quantidade de sindicatos no Brasil. Gostaria que você comentasse também sobre a desobrigação em relação à contribuição sindical com essa reforma. Ô Rafael, contribuição sindical obrigatória é mais ou menos o seguinte: por que você trabalha numa empresa e tem que pagar num sindicato que você não é associado, que você não é sindicalizado, que você não tem nada a ver com o sindicato? Por quê? Não existe razão para isso. Esta é outra jabuticaba, é só no Brasil que existe isso. Aí nós temos no Brasil mais de 11 mil sindicatos de trabalhadores, mais 5 mil sindicatos patronais, e sabendo que esse conjunto de forças não tem a devida representatividade. Não tem. Então tem que buscar sindicatos que representam de fato os trabalhadores, que representam de fato o setor patronal. E 11 mil não representa, é mais por causa do imposto sindical obrigatório. Ali tem 4 bilhões de reais para ser dividido. Então, quanto mais sindicato, eu vou buscar o meu quinhão, vou buscar a minha parte, mas não representa coisa nenhuma. Aqueles que representam, efetivamente, vão existir, vão ter vida longa. Por quê? Porque eles têm representatividade. Os outros desaparecerão. É assim que tem que ser tratado. Não podemos ficar... Eu comparo mais ou menos, Rafael, ao fundo partidário. Não é? Por que no Brasil tem quase 40 partidos registrados no TSE? Por causa do fundo partidário. Se você não tece fundo partidário para partidos que não têm representação no Congresso Nacional, por exemplo, e ter ali uma cláusula de barreira, seria completamente diferente. Não teríamos tantos partidos. Tem o fundo partidário, incentiva a criação de partidos que não representam nada, que não tem nenhuma vertente de pensamento para poder buscar o fundo partidário. Eu comparo isso ao imposto sindical obrigatório e a esse número de milhares de sindicatos que existem no Brasil. E essa, digamos, esse início, essa tentativa que de repente até o presidente Temer
falou em instituir uma outra contribuição com outro nome, então você desde já é contra isso. Contra, e não passa na Câmara, não tem a mínima possibilidade de passar. Esta decisão nossa foi uma decisão tão importante que vamos contar a partir de então um outro momento na história das relações trabalhistas no Brasil. Um momento mais democrático, um momento mais aberto, onde o trabalhador, eu quero parcelar minhas férias, vai parcelar as férias. Eu tenho um projeto de mais de 20 anos, que chamava-se Férias Repartidas, exatamente para o trabalhador ter o direito, na escola também, no serviço público também, ter o direito de repartir as suas férias. Por que é que eu sou condenado a ter 30 dias de férias, no mesmo período, se eu quero ter em 3 vezes repartidas, ou 4 vezes? Agora ficou 3 na reforma trabalhista. Mas é o correto. Se eu quiser 30, eu mantenho os 30. Mas se eu quiser fazer um acordo em 3 vezes de forma a repartir as férias, eu posso fazer. É assim que deve ser, é muito mais democrático. É muito mais, você não acumular também pessoas nas estradas no mesmo período, você acumular em hotéis, em restaurantes, lixo, enfim, trânsito, tudo isso traz um resultado negativo para a população. E quando você reparte as férias, você está dando também as condições de que os contratos de trabalho desta região turística, por exemplo, elas poderão ser mais duradouras ao longo do ano e não só no período de férias. Você falou que as reformas têm que seguir, têm que passar. Então, você considera mesmo o governo sob essa total turbulência, a alteração, a derrubada da presidente Dilma, a entrada do presidente Temer, muito embora ainda com essa denúncia, essa turbulência positiva? Sim, porque com Temer ou sem Temer as reformas precisam dar. A reforma não é para este governo, a reforma é para o país, é para o Brasil, é para o povo brasileiro. Não temos que olhar o governo, temos que olhar as mudanças que precisam ser feitas. Já devem ter sido feitas há muito tempo. O Lula disse e não fez, a Dilma disse e não fez. Então é preciso fazer. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, daqui a 8 anos não terá dinheiro para pagar aposentados e pensionistas. Ou não temos que agir agora. Ou quando tem um problema em casa, no meu negócio, enfim, eu tenho que enfrentar o problema. O Brasil precisa enfrentar os problemas que tem. E são problemas gravíssimos. E nós temos que olhar para o país que precisa crescer, precisa oferecer emprego, precisa economicamente ser mais forte. É esse caminho que nós temos que trilhar. Em relação, a gente falou da turbulência, em relação a essa denúncia contra o presidente Temer, você se manifestou que acha, na sua opinião, que a denúncia deve prosseguir, deve ser apurado, ser submetido ao Supremo. Eu gostaria que você explicasse melhor aí o teu posicionamento. Não, claro. O Procurador-Geral da República apresentou um pedido, de processar o presidente, para processar o presidente, junto ao Supremo Tribunal Federal. E pela lei, pela Constituição, o Supremo encaminha o pedido à Câmara que admite ou não essa possibilidade do presidente ser processado. Se a Câmara admitir essa possibilidade, o Supremo lá vai decidir se ele será processado ou não, se arquiva o processo ou dá prosseguimento. Eu votei na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, pelo prosseguimento do processo. Por quê? Porque é uma denúncia grave, por corrupção passiva. O presidente da República, na sua casa, foi gravado, e depois, com ordem da Justiça, foi feita uma delação premiada, e na sequência tem o secretário com a mala de dinheiro, tem mais isso, aquilo, enfim, tem uma conjugação de fatos que levaram a esta denúncia de corrupção passiva. Eu sempre, na minha vida pública, Rafael, em toda ela, eu nunca deixei de mandar processar qualquer denúncia. Seja como secretário de Estado, seja como prefeito, seja por onde passei. Tem denúncia, precisa ser apurada. Esse é o papel que nós estamos cumprindo na Câmara, como sempre fizemos na vida pública. E, na sua opinião, em relação a essa denúncia, não seria, digamos, mais saudável que isso fosse resolvido logo? Porque o quanto mais tempo isso demorar, essa crise não tende a se agravar? Essa crise, ela poderá ser estancada tão logo a Câmara autorize, se for autorizar, com 342 votos, o que é difícil, mas vamos votar para que autorize. O Supremo, se entender que o presidente é inocente, mandar arquivar na semana seguinte. Não vai ter sequer o processo. Então, isso é uma decisão que é a justiça, diante das provas. E não é porque tem que ser rápido ou não, tem que ser o tempo da lei, o tempo do devido processo legal. É isso que está em jogo. E qual que é a sua análise em relação a essa última semana que aconteceu lá na Câmara,
que faltou quórum. Parecia que a oposição não queria, a situação também não queria, ficou naquela caça de... Foi na segunda-feira. Segunda-feira passada. No dia 17, eu estava lá. No dia 17. Mas o fato é o seguinte, que eles seriam 51, apenas para dar sequência para a leitura do voto, do relatório aprovado na CCJ. Né? Mas não deu os 51. Então, no próximo dia 1º de agosto, que vai ser uma terça-feira, já vai ser lido, vai ter 51, evidente, já vai ser lido para poder exatamente examinar, no dia seguinte, se for o caso, já a votação do pedido do Procurador-Geral da República. E qual que é a orientação do PPS nacional em relação a essa denúncia? A bancada federal se reuniu e, por maioria, decidiu a dar prosseguimento à denúncia do procurador. Né? Por maioria, nós decidimos isso. A votação será dia 2, e o meu voto é aquele que já foi na CCJ. Toda a denúncia precisa ser apurada, inclusive essa do presidente da República. E eu gostaria que também você comentasse, vocês têm um ministro hoje no governo, como que fica essa relação, por exemplo, você votando que se prossiga um processo contra o presidente e o partido, né, ter um cargo no governo? Olha, a questão de ter um ministro no governo, é claro que você não pode, de forma alguma, atentar desta ou daquela forma, e cada bancada vota à sua maneira. A bancada do PMDB não vota 100%, e a bancada do presidente da República. Não é? É muito claro isto, né? Bancadas outras que estão no governo com mais ministérios, o PSDB, que tem 3, 4 ministérios, não vota pelas metades. O PSB, que tem ministro, vota pela metade. Enfim, é a maioria dizendo que vota pelo prosseguimento. O PPS tem o ministro Raul Jungmann, ministro da Defesa. Ministro da Defesa não é partido político que indica. Ministro da Defesa é aquele que tem a capacidade de unir as Forças Armadas em defesa daquilo que manda a Constituição. Nada além disso. Daí é não ter uma relação partidária, que ela existe enquanto ele lá militante, mas enquanto ministro da Defesa não tem nenhuma relação com o partido ou de uma atividade partidária qualquer. Eu gostaria de recapitular também a renúncia do Roberto Freire, se você pudesse comentar o porquê do afastamento dele na época. É aí que está. No dia seguinte, que foi levado a público a gravação do Joesley Batista com o presidente Michel Temer, no dia seguinte, o presidente nacional do partido, que é deputado federal e que era ministro da Cultura, deixou o governo. Deixou o governo dizendo que, de forma independente, o partido deixava o governo e na Câmara ele ia prosseguir o seu trabalho. E deixou o governo no dia seguinte. Já tem um novo ministro, que já foi nomeado, portanto não há mais nenhuma razão, até porque a postura de Roberto Freire é uma postura digna daqueles que não estão em busca do cargo pelo cargo. Uma pergunta aqui do Sérgio Leite. Pergunta ao deputado, Vossa Excelência, por meio de sua autoria ou por autoria dos demais deputados do PPS 2017, promoveram algum projeto de lei, projeto de decreto legislativo, projeto de lei complementar ou qualquer ato de outra natureza para alteração da reforma trabalhista e a plena garantia dos direitos trabalhistas do trabalhador brasileiro? Você já falou que apoia, não sei se você apoia integralmente o texto. Votamos. Tinha várias emendas da bancada do PPS. Eu de cabeça aqui não vou me lembrar, mas posso. Se o Sérgio Leite quiser escrever, rbueno23@gmail.com, eu teria o maior prazer em responder e lhe mostrar as emendas que nós apresentamos. Foram várias. Falando um pouco também já da reforma política que pode passar aí, gostaria que você falasse de forma geral quais os pontos que você apoia, e já emendo aqui uma pergunta do Fábio Muniz. Ele pergunta se você é favorável a um plebiscito para o fim da reeleição nos cargos do Legislativo em todas as esferas. O plebiscito ele é democrático, é importante, é fundamental. A diferença, Fábio, é que na legislação ela permite a reeleição, no caso do Executivo, uma reeleição. E no caso do Legislativo é livre, como é em outros países do mundo. Por que é livre? Porque o Poder Legislativo não tem arma nenhuma. O Poder Executivo tem o orçamento da República, o orçamento do Estado, o orçamento municipal. Não é? A Justiça tem as suas forças através do julgamento ou de processo de uma sentença. O Ministério Público não é diferente, por isso há uma separação grande. No caso do parlamentar, não há, porque não há nenhuma razão de alguém que tem um mandato, que tem experiência, que é importante para o município, para o Estado e para o país, que essa experiência sirva
sirva para a busca do bem comum. Eu acho que isso não tem nada. Mas o plebiscito também, se vier, ele é democrático e é bom que se faça. Falando da reforma política, a gente tem essa possibilidade do distritão ou da lista fechada. Gostaria que você comentasse isso também. É muita coisa, Rafael. Primeiro, o relator, o deputado Vicente Cândido, apresentou na Comissão Especial da Reforma Política, semana passada, a sua proposta, o seu relatório. Esse relatório vai ser votado na primeira semana de agosto, na semana que vem. Então, esse relatório está pronto para ser votado. Ali tem várias mudanças que digam respeito à legislação vigente. Mas qual é a discussão, separando o relatório, qual é a discussão que se dá hoje em Brasília? É a questão do distritão, que é o voto majoritário para o legislativo, não é? É o financiamento de campanha, que é algo que tem que ser resolvido, porque o Supremo já decidiu que não cabe mais financiamento da pessoa jurídica, está vedado, não é? Nós temos a questão de saber se o sistema eleitoral vai continuar assim, vai ser mudado, a que ponto vai chegar. Então tem várias mudanças importantes. Se o distritão, que é o voto majoritário para o parlamento, né, que são os mais votados, os eleitos, ele tem o lado fácil de falar e de entender. Só que tem um lado complicado, quer dizer, se hoje tem 28 partidos na Câmara Federal, com a eleição do voto majoritário para deputado, nós teremos 513 partidos na Câmara Federal. Vejam a diferença e quanto isto pode se agravar. Cada cabeça uma sentença, não há compromisso a estatuto partidário, a legislação nenhuma, a não ser a sua cabeça. Imagine chegando em Brasília, como parte já acontece, o deputado dizer, não, eu vim aqui para votar o que o governo quiser, mas desde que o governo me dê alguma coisa. Essa é a tese da velha política, do que está aí da Lava Jato, do que está aí, do que está acontecendo, né? do balcão de negócio. Você imagine cada um ser dono do seu mandato e não dever absolutamente fidelidade a nada sequer ao seu partido. Então, eu acho que isso é ruim para a democracia. Mas como está muito forte, porque aqueles que estão lá querem se manter lá como deputados, por isso nós vamos votar contra, exatamente porque haja a possibilidade de renovação, da presença de mais candidatos. Vamos votar para atender a uma demanda. Nós defendemos o voto distrital misto. Por quê? Porque cada região do país estará representada na Câmara Federal. Todas as regiões do país. Nenhuma vai ficar de fora. Se você olhar para o Paraná hoje, você vai ver que, olhando bem o mapa, tem muitas regiões que não têm deputado federal em Brasília. Com o distrital misto, você vai ter todas as regiões representadas, seja do Paraná, de São Paulo, do Amazonas, de todas as regiões do país. Isso é muito importante. E a outra metade seria eleita pelo voto proporcional ou voto em lista. Aí é saber, no momento, qual é a forma de explicar melhor para que a população também compreenda esta motivação de dar mais estabilidade política através do sistema eleitoral. E a questão do financiamento público, pela proposta, 70% seria financiamento público. Aí tem vários mecanismos. Você poderia, a pessoa física, financiar um limite. Hoje já existe na própria legislação, o partido pode financiar com dinheiro do fundo partidário campanha eleitoral, seria um acréscimo desse valor. O interessante é o seguinte, há muita discussão, porque há muita desconfiança, há muita radicalização na política brasileira. Isso não ajuda. Porque é o seguinte, se você for olhar a campanha como vem acontecendo até agora, e deu aí na Lava Jato, e bilhões e bilhões, campanhas milionárias em todo o canto do país, especialmente daqueles que estavam no governo e seus aliados, né? Campanhas milionárias. Isso deu na Lava Jato. Está aí, nós estamos vendo aí um número grande de parlamentares e partidos envolvidos e sendo processados e punidos. O que é bom, até para dizer, daqui para trás foi assim, daqui para frente será diferente. E esse diferente é dizer, o dinheiro, quando é fundo partidário, é o dinheiro mais transparente e mais fiscalizado por todos. Não só pelo partido, que não quer perder, não quer se envolver com multas e poder até perder o seu registro, né? Mas também não quer ver de ninguém envolvido numa situação que venha a se agravar. E a própria Justiça Eleitoral tem um sistema de um acompanhamento muito adequado, uma fiscalização muito dura, onde qualquer vírgula, qualquer zero modifica completamente e eles estão lá para fazer aquilo que nós chamamos de recusar, né? De glosar valores de campanhas eleitorais, multando o partido e punindo, inclusive, aqueles que são eleitos.
com abuso do poder econômico, com abuso do poder político, assim por diante. Então, nós temos uma legislação adequada. E se for, no caso do fundo partidário, o financiamento de campanha com dinheiro público, será muito mais fiscalizado, muito mais transparente do que o outro, que vinha do Caixa 2, que vinha de empresas, que superfaturavam obras e assim por diante. Vamos, na sequência, falar um pouco mais sobre quadro eleitoral a nível nacional e estadual, mas antes vamos para as notícias da semana com o nosso amigo jornalista Pedro Lima. Isis Bardos Lourenço vai contar para a gente. Boa noite. Então, vamos ao momento metropolitano, né? Começamos com Almirante Tamandaré e Campo Magro. O município de Almirante Tamandaré recebeu na manhã do dia 19 desse mês 6 novas viaturas policiais. 4 delas são para a Polícia Militar, uma do Corpo de Bombeiros e outra será para a Polícia Civil. A entrega oficial foi no pátio da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré e será usada também em Campo Magro. Agora vamos para a Balsa Nova. Por prestar declarações falsas em um processo judicial em que atuava como testemunha, um vereador de Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Largo. Além de reclusão por até 4 anos, uma condenação por crime de falso testemunho pode levar à perda da função pública. Conforme relata o MPR, na denúncia criminal, as informações falsas foram feitas em depoimento prestado à 1ª Promotoria de Justiça em Campo Largo, que apurava a prática de corrupção passiva no Legislativo Municipal durante o processo de eleição para a presidência da Câmara de Vereadores em 2009. Agora vamos para Campo Largo. Em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, um abrigo municipal destinado ao acolhimento institucional de crianças e adolescentes foi interditado temporariamente. A decisão judicial atende à ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Paraná por meio da 3ª Promotoria de Justiça da comarca. No local são acolhidas crianças e adolescentes em situação de risco e que foram afastadas do convívio familiar. O MPR sustenta que o estabelecimento não oferece condições adequadas. As irregularidades que levaram ao pedido de interdição partiram de denúncias recebidas pelo Ministério Público, oriundas do Conselho Tutelar de Vereadores e de cidadãos. Além disso, houve a constatação no local feita pelo próprio agente ministerial durante diversas inspeções realizadas nos últimos meses. Então, essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Agora vamos para uma notícia sobre a prefeita de Agudos do Sul. Foi cassado o diploma da prefeita de Agudos do Sul, Luciana Maria Teixeira, e de seu vice Manir Araújo Munhoz, o maninho da lanchonete Copacabana, no dia 14/7, pelo juiz Tiago de Oliveira, da comarca de Fazenda Rio Grande. Nas vésperas das eleições municipais de 2016, o atual prefeito e seu vice foram flagrados por policiais militares comprando votos. Na decisão, o magistrado entendeu que os réus cometeram crime eleitoral ao doar vales combustíveis para dezenas de eleitores. A partir da notificação, Luciano Teixeira e Manir têm o prazo de 15 dias para recorrer da sentença. Ela pode permanecer no cargo mesmo com a sentença ou pode ser cassada. Se ela tiver que deixar a prefeitura, quem assume o cargo de prefeito é o presidente da Câmara, Gessé Zoellner. Agora temos um convite. A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, está promovendo o 2º Seminário Poder Legislativo e Democracia Contemporânea. As inscrições estão abertas para trabalhos de alunos de graduação e pós-graduação. Elas podem ser feitas no site da Assembleia Legislativa, que é o www.alep.pr.gov.br/Escola do Legislativo. A data da palestra do seminário, será no dia 10 de agosto e no local será o plenarinho. O seminário terá como palestrantes o professor Dr. Emerson Serve, da Universidade Federal do Paraná, e o professor Dr. Bruno Pinheiros Reis, da Universidade Federal de Minas Gerais.
Então é isso, voltamos agora para a entrevista. Legal, obrigado Isis, obrigado Pedro. Tem uma pergunta aqui da Daiane Répula. Ela pergunta a sua opinião sobre o fim do foro privilegiado. Pois então, isso já deveria acabar há muito tempo. Também é outra jabuticaba. Os países do mundo têm, quando muito, o presidente da República, do Supremo, e o resto não tem foro privilegiado, coisa nenhuma. Eu tenho uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, já de muito tempo, que está lá para ser votada, que acaba com o foro privilegiado para todas as autoridades brasileiras. No Brasil são milhares de autoridades que têm o foro privilegiado. É preciso acabar com isso, até porque todos nós somos iguais perante a lei. Qualquer tratamento diferenciado é saber que está tratando diferentemente os iguais brasileiros. Outra questão polêmica, a emenda Lula corre o risco de ser aprovada? Moacir Moura pergunta. Olha, Moacir, nós não vamos de forma alguma permitir que isso aconteça. Você aumentar o prazo de 15 dias antes das eleições para 8 meses aqueles condenados a serem presos, é evidente que isso não pode acontecer. Então, essa emenda veio numa hora muito ruim, veio num casuísmo para atender a uma demanda que faltou só colocar a fotografia do Lula nesta proposta, que nós não vamos de forma alguma. Nós vamos derrotar com certeza. Em relação, outra questão polêmica, abuso de autoridade, essa questão aí que é muito discutida aí, qual que é a sua opinião? Abuso de autoridade, é evidente que tem abuso de autoridade, né? Agora, temos que elencar claramente que tipo de abuso de autoridade. Não podemos fazer com que isso seja uma retaliação, uma vingança do mundo político contra o Ministério Público, ou Polícia Federal, ou juízes que estão trabalhando, especialmente no caso da Operação Lava Jato. Eu acho que nós temos que fazer com que a Justiça, a Polícia e o Ministério Público sejam protegidos pela lei e pela sociedade. Daí usar sempre a frase tradicional que vem sendo usada, inclusive, pelo juiz Sérgio Moro. O processo e a condenação do ex-presidente Lula é para dizer que ninguém está acima da lei. A gente tem aí um cenário indefinido para as eleições do ano que vem. Temos vários nomes. O Lula diz que pretende ser candidato. Primeiro, eu gostaria que você comentasse aí sobre essa condenação dele e se você acha que ele vai conseguir sobreviver até o ano que vem. Olha, o ex-presidente sendo candidato é o direito dele, tendo seus direitos políticos em ordem, em dia, ele será candidato. E eu não sou daqueles que têm que prendê-lo, processá-lo, ou tirar seus direitos políticos para não ser candidato. Não sou desses, não. Acho que ele deve ser candidato, até porque vai ser julgado pela população. Desde o mensalão no seu governo, lá em 2005, até agora, que ainda não se concluiu, o tanto que foi desviado, a última etapa, quer dizer, foi tornado indisponível 9 milhões de dinheiro do ex-presidente Lula em sua conta de previdência. Num ato apenas, num depósito apenas, em dinheiro, 7 milhões e 180 mil reais. Isto é recente. Então, tudo isso é para dizer, tem uma campanha pela frente, tem que mostrar se ele realmente é aquele populista, aquele demagogo ou aquele corrupto que a Lava Jato está dizendo, ou se é realmente um bom brasileiro. Essa é a grande questão. E o debate será em 2018. O PPS, qual o caminho que ele pretende tomar nas eleições do ano que vem? Você já tem uma ideia, ou candidatura própria ou apoiar algum nome? Olha, Rafael, no dia 22 de junho, nós fizemos um grande evento em Curitiba com mais de 200 lideranças do Estado filiados ao PPS. Prefeitos, vice-prefeitos, deputados, militantes, presidentes, né? E tomamos uma decisão. A executiva propôs e levamos a esse grande momento com mais de 200 lideranças para saber se queríamos ter candidatura própria ao governo estadual para 2018. E o lema era PPS e o seu projeto para 2018. E lá foi decidido tranquilamente, um debate longo, muito rico, por sinal, onde foi decidido que nós teremos candidato a governador em 2018. E os nomes já se colocaram. O nome do atual prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, já reeleito, já foi deputado estadual, e do prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, reeleito prefeito e também que já foi deputado estadual. Então são dois jovens que se já prontificaram a colocar os seus nomes para a disputa eleitoral do ano que vem. Diante disto, nós já começamos um grande projeto que acontece a cada 2 anos, que é o projeto Pé na Estrada. É um projeto que vai
para o interior, que vai chamar as lideranças, que vai pedir a renovação dos diretórios municipais, trazer novas lideranças, construir chapas de candidatos a deputados estaduais e federais de forma regional. Isso já começou. Fizemos Paranaguá, fizemos União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, já nesta última semana. Resultado, a partir dessa semana nós vamos para Ivaiporã, vamos para Toledo, Foz do Iguaçu, seguindo até o final de agosto, quando vamos concluir todas as regiões do estado. Lá levando esta demanda de candidatura própria a governador. Aliás, o César Silvestre Filho participou no último fim de semana, o Marcelo Rangel me ligou hoje que vai participar dessa semana e de outras, né, na certeza que nós teremos 2 bons nomes a serem levados. Como é que vamos fazer para resolver entre os 2 bons nomes que temos? Jovens e bons nomes. Nós, a partir de setembro, vamos ter as primárias internas, quando o filiado do PPS vai decidir qual dos 2 é que vai ser o nosso candidato. Então, até o final do ano, nós teremos o candidato do PPS, cuja candidatura vai, a partir daí, construir um projeto de governo para a campanha de 2018, olhando exatamente para os próximos 4 anos. Ao lado disso, no dia 22, aprovamos também no mesmo documento indicar ao Diretório Nacional do PPS candidatura própria a presidente da República. E já temos o nome, a do senador Cristóvão Buarque, que se apresenta disposto a ser o candidato do PPS a presidente da República em 2018. E como que você vê aí, a gente está a nível nacional, a gente está aí nos extremos, a gente tem o presidente Lula aí, ex-presidente Lula, que vem liderando as pesquisas, e do outro lado, também é extremo, o Bolsonaro. Como que você vê o Bolsonaro nessa jogada aí? É o direito dele também, no gozo dos seus direitos políticos, assim como o Lula, se tiver no ano que vem, candidato a presidente da República, o seu partido está indicando, aí é uma decisão de cada partido ou de quem queira ser candidato. Só lamento que não é o ideal para o país. A busca de um salvador da pátria, a busca de heróis é muito triste para uma nação. A gente já teve episódios parecidos no Brasil, hein? Jânio Quadros, Collor de Mello, temos episódios aí muito tristes, né? Tristes para o Brasil. Não vamos repetir. Eu acho que agora é hora de, apesar de tudo que está acontecendo, é olhar para o futuro do país e dizer, agora vamos buscar um novo caminho. E esse novo caminho contar com o respaldo e apoio da população. E você entende que podemos ter uma eleição com vários nomes, como tivemos lá na eleição de 89, com vários nomes, tivemos vários candidatos? É possível porque está na lei, né? E cada partido tem o direito, se quiser, de indicar o seu candidato. É possível que aconteça. E aqui no Paraná, então, qual que é a sua avaliação em relação, participam do governo Beto Richa, essa parceria, então, vocês já descartaram? Não que já descartamos. Nós, quando participamos de uma eleição, participamos para aquele mandato. Nós estamos discutindo hoje o que será o próximo mandato. E para o próximo mandato, teremos candidato próprio a governador do Paraná. E em relação a esses demais nomes aí que estão lançados aí, Osmar Dias, Requião, o Álvaro Dias, que pode vir num plano nacional aí, qual que é a sua visão? Olha, a nossa discussão de 22 de junho, desse grande evento que nós fizemos, foi interessante pelo seguinte... Ratinho, esqueci de mencionar. Sim, claro. Também. É o seguinte, mas o fulano vai ter apoio de Beltrano, será que o outro vai fazer composição com... Então, nós, da incerteza dos demais nomes que estão colocados, vamos buscar a nossa certeza. Então, nós estabelecemos a nossa certeza de ter candidato próprio a governador, indiferente ou independente de quem vai disputar a eleição. Até porque, se o PPS terá candidato, seja o Marcelo Rangel ou o César Silvestre Filho, é importante dizer, nós não vamos escolher adversário. Vamos seguir o nosso rumo, o nosso caminho com as nossas candidaturas. E no plano do Senado, vocês pretendem lançar um candidato próprio também? Deixa eu só dizer, Rafael, eu acho que não ajuda em nada neste momento. Por quê? Porque se nós estamos discutindo e focando a questão da candidatura de governador, que é uma candidatura majoritária, e tem um candidato, no caso do Senado teremos 2 no ano que vem, vamos deixar evoluir o processo. Naturalmente, o candidato a governador. E o candidato a governador comandar esse processo de alianças. Até para poder o processo de aliança, quem é que vai ser o candidato a senador de um outro partido, quem é que vai ser o candidato a governador se for de um outro partido, e saber quem é que comunga deste ideal da política decente como deve ser. Como é o PPS, se comungar desse ideal e de alguém preparado e qualificado, vamos trilhar o mesmo caminho. E no plano de deputados aí, como que está o trabalho? Pode ser que a gente tenha uma alteração, a gente estava conversando agora sobre a reforma, essa possibilidade de reforma política, o que você pode falar do trabalho do partido
para lançar candidatos a deputados federal e estadual? Pois então, se ficar a aprovar a questão do voto distrital misto, que eu acho difícil aprovar agora, então nós temos como montar uma chapa de eleições majoritárias dentro de cada distrito, né, que seriam 15 no Paraná. E na proporcional ou na lista você teria que buscar um nome, um elenco de nomes, para colocar para a população fazer a opção pelo voto. Aí a questão, se for o distritão, muda completamente. Porque se for aprovado o distritão, mesmo contra o nosso voto, né, nós vamos votar contra, porque não é o melhor para o país e para a sua organização política, até porque não existe democracia sem partidos políticos e partidos políticos fortes. O distritão acaba com o partido, seja fraco ou forte, acaba com o partido. Então não é o ideal para o país, até para a estabilidade política, para o país se recuperar desse momento que está vivendo. Se for o voto distritão, ou seja, majoritário para deputado, é evidente que tem que diminuir o número de candidatos e saber daqueles que realmente têm maiores chances de se elegerem. Você tem uma proposta de emenda constitucional 163 de 2012, até tem um artigo teu, e os bandidos de toga, fala sobre a aposentadoria compulsória como penalidade disciplinar. Gostaria que você comentasse em relação. Porque você não pode considerar que um magistrado, ele vai, como aconteceu agora recentemente no CNJ, né? O CNJ diz, a pena máxima ao juiz do Distrito Federal que se envolveu e tal, pena máxima, ele será aposentado com todos os seus direitos. Isso não é pena máxima, isso é um incentivo ao crime, né? Então, eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição, que acaba com a questão da aposentadoria compulsória para magistrado. Isso também é outra jabuticaba que o Brasil tem que começar a compreender, que não pode, de forma alguma, incentivar o crime dessa forma, especialmente quem tem o poder de nos julgar. Em relação a outra questão que a gente acabou não falando aqui, sobre a Lava Jato. Qual a sua opinião sobre a Lava Jato? Muitos criticam por conta da seletividade dela, que, por exemplo, o juiz Moro aqui estaria selecionando quem, né, ele pretende condenar, assim como no Supremo, que é até um processo mais lento. Gostaria que você falasse um pouco sobre a Lava Jato. Não há seletividade de juiz. Primeiro começa por aí, não é? O que existe são denúncias. Que o Ministério Público manda investigar, a polícia vai investigar, enfim, monta seu inquérito, depois desse processo vai às mãos do juiz para julgar. Então não há seletividade. Imagina, se você tem um Aécio Neves, que foi candidato a presidente da República na última eleição, que não ganhou a eleição por uma pequena margem de diferença. Se você tem Lula, que está sendo processado e já condenado. Se você tem Michel Temer, que está sendo denunciado. Se você tem o presidente do Senado, ex-presidente do Senado, deputados, senadores, ministros, dirigentes partidários, não há seletividade nenhuma. Isso era a conversa do PT, porque como vinha do mensalão os julgamentos e depois o petrolão, é porque eles estavam no poder, comandando, mandando e desmandando, desviando, pintando e bordando. Aí depois, como isso começou a avançar com as delações premiadas, é importante dizer, Rafael, esta delação premiada da organização criminosa é uma lei de 2013, que nós fizemos em 2013. Não fosse esta lei, a 12.850 de agosto de 2013, não teria a Lava Jato. Isso é importante. E aí está todo mundo envolvido. Tem PMDB, tem PSDB, tem DEM, tem PMDB, então nem se fala, PT nem se fala. Então aí estão todos aí, e eu não estou dizendo aqui com alegria não, estou dizendo aqui com tristeza de ver ao país chegar numa situação como esta, onde tanta gente envolvida, não é? Alguns já estão sendo condenados, e saber que isto tem que fazer para o Brasil ser passado a limpo e olhar para um futuro melhor para a nossa gente. E no caso do Aécio, você não acha que o Supremo acabou agindo, não foi muito firme, não foi muito rigoroso na situação dele? Não, o Supremo é uma decisão de um ministro do Supremo. Foi monocrática, não? Foi monocrática, e que essa decisão não tem amparo na Constituição e não tem amparo no regimento do Senado. Simples assim, não é? Se não tem amparo, simplesmente o Senado desconheceu. Ao desconhecer, não tem o que o juiz monocraticamente, ao tomar aquela decisão, fazer. Em relação... continuando falando a gente falou do Aécio, qual a sua visão do PSDB em relação aos nomes que ele tem aí, que a gente falou do Bolsonaro?
você vê possibilidade, por exemplo, no Aécio voltar a ser candidato e depois de toda essa confusão? Não vejo possibilidade. Politicamente não vejo. E o PSDB tem nomes, o governador Geraldo Alckmin em São Paulo é um nome, já foi governador tantas vezes, enfim. Eu acho que tem outros nomes, Dória, prefeito de São Paulo. Eu acho que o caminho não é mais retroceder para o Aécio, que está enfrentando um processo. Esse processo ainda tem muito a andar, mas já tem uma marca. Infelizmente, no Brasil, se você tiver uma denúncia, cuja denúncia for já aceita pela justiça, isso aí já vira uma marca negativa no político brasileiro. Uma outra questão muito polêmica, que até há várias distorções, é a questão da delação premiada. Muitos estão falando que está havendo condenações com base só em delações premiadas. Mas na situação do Lula, quem leu a sentença, vai verificar que o juiz não se prendeu somente em relação às delações premiadas. Eu gostaria que você falasse um pouco que é necessário a delação premiada e mais alguma prova material, contundente, aliado a isso. Essa confusão que, digamos, a gente vê aí muitas pessoas da esquerda causando, qual que é a sua opinião? Não. Infelizmente, muitos deles hoje, inclusive, estão aí com documento público oficial apoiando o Maduro na Venezuela. Quer dizer, um governo que está próximo de ser uma ditadura que coloca as forças armadas contra o povo. E quantos já morreram na Venezuela em manifestações recentes? Então, se eles chegaram a esse ponto é porque queriam que o Brasil chegasse a esse ponto. E nós não vamos aceitar isso. Tem que ter muito claro, muita clareza nisso. Quando fala da questão da delação premiada, com esta lei de 2013, possibilitou o quê? Possibilita que alguém possa oferecer à justiça uma delação premiada para ajudar a justiça, ajudar a polícia, o Ministério Público a entrar dentro da organização criminosa e lá extrair as informações necessárias para acabar com a organização criminosa. Eu acho que esse é o papel fundamental. E essa delação significa dizer que ele pode adquirir um bônus. Se tudo aquilo que ele falou enquanto delação, enquanto indício, isso for depois processado, investigado e provado. Senão pode virar contra o delator. Então tem que ter cuidado que nem sempre uma delação premiada, aliás, está acontecendo agora com o Sérgio Machado. Foi senador pelo Ceará, que fez uma delação premiada e não está se concretizando parte daquilo que ele falou. Então, em vez de ser um bônus, poderá ser um ônus para ele e poderá ter uma pena até reforçada do ponto de vista da decisão final. Mas a delação, ela está existindo, é importante que ela exista. O Brasil tem muitas organizações criminosas, tem na justiça, tem na polícia, tem na política, tem no meio empresarial, tem tudo quanto é canto. Então, nós temos que fazer do Brasil, exatamente, um modelo de afirmação da lei, da justiça, de punir exemplarmente aqueles que atentam contra não só o dinheiro público, mas contra tudo aquilo que são princípios e valores construídos ao longo de milênios. E no caso da JBS, qual que é a sua opinião? Porque muitos argumentam que eles tiveram um benefício muito além do merecido. Qual que é a sua opinião? Até onde que vale essa negociação? Olha, eu acredito que tenha agido adequadamente. Eu acredito, não vou de forma alguma condenar a decisão de um juiz ou de um procurador ou do Supremo, no caso, da JBS. Não vou de forma alguma. Agora, eram figuras também conhecidas do mundo cão. Eram figuras conhecidas do mundo cão, dos seus negócios, do BNDES, da forma com que eles agiam para adquirir empresas, como eles interferiam na vida do parlamento em busca de benefícios de ordem legal. Então, tinham. Então, eu não vou aqui... Se o Supremo Tribunal agiu da forma que agiu, é porque tinha provas consistentes para isso. É o caso do juiz Sérgio Moro, que você falou. Mas as delações lá do Lula... Não, é um conjunto probatório. Não é uma delação, uma prova daquilo. É um conjunto probatório que leva a uma tomada de decisão. E eu confio no juiz Sérgio Moro. E em relação por exemplo, muitos argumentam, essa situação do Aécio, ela tem alguma possibilidade de ser revista no Congresso, em algum plano? Até chegou algumas perguntas aí, como que vai se proceder? Você que está lá no Congresso, muito embora não seja Senado, seja da Câmara, o que dá
para ser feito, para isso daí ser apurado de uma forma rápida? Não, aí depende da justiça, né? E quando eu disse que acredito no juiz Sérgio Moro, eu também acredito no Ministério Público, acredito na polícia, na Receita Federal, que estão trabalhando em conjunto em busca de oferecer soluções aos graves problemas que estamos vivendo. É preciso enfrentá-los e punir quem tem que ser punido, mesmo que nos entristeça, e entristece, pode ter certeza, mas está aí, tem que ser julgado, processado e condenado para que a gente possa sair para um novo momento para o país. Acho que isso é fundamental. Você coloca questão daqui ou dali, você vai ter algum tipo de acordão para perdoar. Isso não vai. Tentam ter, o acordão para o Caixa 2. Não vai existir. Nós mesmos sempre denunciamos isso, denunciamos firmemente. Não tem acordão aqui que vai funcionar. Se aqui vier, nós vamos denunciar, como denunciamos na época do projeto de lei das 10 medidas de combate à corrupção, que embutiram na madrugada um projeto que falava de abuso de autoridade, que não tinha nada a ver com o conjunto da proposta das 10 medidas de combate à corrupção. Outra questão polêmica, combustível. Como que você vê esse aumento que nós tivemos aí? Olha, é simples de dizer, ninguém aguenta mais pagar imposto no Brasil. Primeiro, é um país que se cobra muito imposto. Segundo, para serviços que deixam muito a desejar. Quem é que está contente com o serviço da área de saúde? Aqui ou acolá pode ter um bom serviço, mas a média geral não é bom. A educação pública no Brasil, quer dizer, com tudo que está aí, investimento, etc., claro que tem excelências aqui ou acolá, mas a média não é boa. Basta ver os resultados aí de números que o mundo todo divulga a todo momento sobre a saúde, sobre a educação, sobre investimento, né? Então, vamos imaginar que ninguém aguenta mais pagar imposto no Brasil. Portanto, eu condeno também esse aumento dos combustíveis no Brasil. Deputado, você, no ano que vem, pretende continuar aí no mandato de deputado federal ou tem outra aspiração? Olha, primeiro é preciso dizer que nós estamos trabalhando agora num período de ano ímpar, como no Brasil, todos os anos ímpares, o PPS trabalha e trabalha arduamente preparando seus candidatos, organizando chapas, fazendo curso obrigatório de formação política. Nosso partido, para ser candidato, é obrigado a fazer um curso de formação política, de preparação política. Este é um orgulho para nós, porque ninguém pode ser candidato se não tiver a preparação que é feita em todo o estado quando é eleição municipal, porque o número é muito grande, ou na capital quando é eleição estadual e nacional, quando o número é menor. Então a gente trabalha com muito afinco, com muito orgulho. Rubens Bueno será candidato o que o partido indicar, mas naturalmente, se eu tiver que ser, eu serei candidato a deputado federal. Muito bom. Deputado, chegamos ao fim. Eu gostaria de agradecer aí pela disponibilidade, por ter respondido todas as perguntas e o espaço está aberto. Muito obrigado, prazer muito grande estar aqui, cumprimentar a família de Curitiba, de onde estão nos vendo, nos assistindo via Facebook, que aí é o mundo, né, pela internet, mas é um prazer muito grande estar aqui, cumprimentá-los e abraçá-los pessoalmente e dizer que lá em Brasília estamos sempre em busca de cumprir com o nosso papel de respeito à República, de zelo pelo dinheiro público e, sobretudo, votando a favor da população. Legal, agradeço a você, amigo telespectador. Tivemos pessoas do interior do Paraná, União da Vitória, outros municípios aí, região metropolitana em peso, Curitiba. A você, acompanhe, se você não conseguiu assistir esse programa agora, pode acompanhar na sexta-feira às 18 horas, tem seu reprise. E na segunda que vem, às 19h30, voltaremos ao vivo. Uma grande semana e um grande abraço. Há 50 anos o mundo era bem diferente, mas sempre existiram sonhos, e muitos realizados pelo consórcio Servopa. E com parcelas a partir de R$ 667, você garante o sonho de uma aposentadoria digna, adquirindo um imóvel para investir com a segurança de uma das maiores administradoras do país. Consórcio Servopa, 50 anos. A vida passa. Com o consórcio Servopa, você realiza. Consórcio Servopa.
Placar Transamérica, oferecimento, consórcio Servopa, Vida Pede, LM Telecom, venda, locação e manutenção de rádios comunicadores. Oceânica Sportwear, a marca do seu uniforme. Narcel, equipamentos para gastronomia. Boa noite, galera do Placar Transamérica. Estamos chegando para mais uma programação falando de esportes aqui no Placar Transamérica. Hoje é sexta-feira, véspera de mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro, dia 28 do mês de julho do ano de 2017. Tenho a presença aqui nos estúdios do nosso comentarista, o Enio. Boa noite, tudo bom comigo, Enio? Boa noite, Daniel. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? É um prazer estar aqui na TV Transamérica mais uma vez. Beleza, Enio. E também a presença do Matheus Saroli, ele que é filho do nosso saudoso Caio Júnior, vai falar um pouquinho a respeito da Copa Caio Júnior Sub-15, não é isso, Matheus? Boa noite. Exatamente. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Beleza, então é isso aí. O programa está apenas começando, o Placar Transamérica, muitas informações, vamos falar a respeito dessa rodada que marca aí a estreia de Marcelo Oliveira no comando técnico do Coritiba. Tem o Paraná Clube que entra em campo amanhã contra o Santa Cruz, segunda-feira o Atlético buscando recuperação depois da eliminação na Copa do Brasil. Então já começando o nosso programa, vamos trazer o primeiro boletim do Atlético Paranaense com o nosso repórter Eduardo Destre, que vai falar a respeito das coisas do Furacão aqui no Placar Transamérica. Uma boa noite para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco curtindo o Placar Transamérica desta sexta-feira. Não deu, o Atlético acabou perdendo mais uma vez para o Grêmio ontem na Copa do Brasil. Consequentemente, time rubro-negro foi eliminado da competição. O técnico da equipe atleticana, o Fabiano Soares, lançando uma equipe alternativa, mesclando os jogadores, ele que tinha aí várias ausências para este compromisso decisivo dentro da competição nacional. O Atlético jogou e perdeu com o futebol de Everton, Cascardo, Kleberson e Wanderson. Nicolas, depois Sid Clay. Eduardo Henrique, depois Eduardo da Silva. Matheus Rosseto, Matheus Anjos, Gedós, que fez o seu gol ao lado do Pablo, que também marcou ontem, Coutinho, que deu lugar ao Iago. Agora o Atlético vira a chave. Furacão sabe da necessidade de somar pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Próximo compromisso, segunda-feira no estádio Raulino de Oliveira, contra o Vasco da Gama, jogando em Volta Redonda, onde o Furacão necessita somar pontos para melhorar a sua situação dentro da tabela de classificação deste Campeonato Brasileiro, temporada 2017. Já já eu retorno aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações e destacando mais do Furacão. Mas por hora eu retorno com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Muito obrigado, Eduardo Destre. A gente acompanhava ali durante o seu boletim as imagens desta derrota que acabou, claro, o Atlético sendo eliminado. Muito difícil a situação do Atlético, que entrou em campo já com o saldo negativo de 4 gols num placar agregado da primeira partida. Enio, o que falar para o torcedor atleticano? Agora resta o Campeonato Brasileiro e ainda tem aí a possibilidade na Libertadores. Campeonato, a Copa do Brasil já foi, né? Agora tem que pensar para frente, porque foi terrível, né? Os 4-0 em Porto Alegre praticamente eliminou o Atlético, nós temos que ser bem realistas, né? Que era muito difícil reverter esse placar aqui em Curitiba. Até no início o Atlético deu uma esperança para a torcida, mas mesmo assim sabia que era muito difícil. Logo aos 15 minutos depois que fez o gol já tomou, né, Daniel? Daí fica difícil, né? Agora eu acho que o Atlético tem que ser o seguinte, a Libertadores eu digo que não está talvez tão difícil, 2-0. É um